Olá a todos, e nesse vídeo vamos dar início à aula 3 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula vamos discutir um pouco sobre o recurso solar. Muito bem, então aqui está a lista de tópicos do que eu pretendo apresentar nessa aula, e a parte 1, que é justamente esse vídeo que vocês estão assistindo, eu vou tratar um pouco das características da radiação solar. Vamos falar sobre espectro solar e o que significa aquele termo AM, massa de ar, tão comum quando a gente olha, por exemplo, em caracterização de módulos fotovoltaicos. Bom, então vamos seguir aqui adiante. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o espectro solar, que é uma das características mais importantes de entender quando a gente fala de energia fotovoltaica. Então, aqui nesse gráfico da esquerda, a gente está vendo, né, a irradiância espectral, que é uma unidade muito importante de vocês entenderem. Irradiância espectral, então, é a potência por área, ou seja, watts por metro quadrado, por nanômetro, ou seja, por banda, né, dentro do espectro. E aqui, comprimento de onda. Comprimento de onda é uma característica da luz, né? Cada cor tem um comprimento de onda diferente. Então, a gente está vendo aqui a linha em preto representando o espectro solar, né? É interessante, bom, a gente sabe que o Sol, né, emite a sua radiação por conta de fenômenos físicos que acontecem lá no interior, proveniente da fusão nuclear de hidrogênio em hélio e de outras fusões que são minoritárias, né? A gente não vai discutir sobre isso, né? Isso não é tão importante agora para a gente. Importante a gente entender que essa é a característica, essa é a distribuição do espectro solar que chega até a gente. Bom, a gente vê aqui umas linhas, né, no espectro, uns vales e uns picos, são importantes, né? A gente vai discutir daqui a pouco. Esse aqui é o espectro solar que é observado fora da atmosfera da Terra. Ou seja, esse é o satélite esse é o espectro que os satélites veem, né? Então a gente vê essas linhas que estão faltantes aqui, são denominadas linhas de Fraunhofer, né? Esse pesquisador Fraunhofer foi um pesquisador alemão. Para quem já ouviu falar do Instituto Fraunhofer, que é um instituto alemão, é o maior instituto de pesquisa aplicada na Alemanha, vai se identificar aqui com esse nome, e ele foi o cara que descobriu, o pesquisador que descobriu pela primeira vez que essas linhas que estavam faltando, elas têm a ver com gases, né, que tem no próprio Sol que absorvem parte da radiação. Então esse é o espectro solar aqui no visível, né? Esse é um selo que foi feito em homenagem a ele lá na Alemanha. E a gente vê aqui as linhas que estão faltando, na verdade são a parte que é absorvida pelos próprios gases e íons que tem no Sol. Bom, o espectro solar, aquele mesmo do slide anterior, pode ser modelado, né, fazer uma modelagem física pelo espectro de corpo negro, né? Então o Sol se parece muito com o corpo negro. O que é um corpo negro? Corpo negro, na verdade, qualquer corpo, né, qualquer corpo material, ele emite radiação. Nós estamos emitindo radiação. Essa radiação, as características dela têm muito a ver com algumas propriedades do corpo, principalmente com a temperatura. Tá? Então, essa linha em vermelho que está tracejada aqui em cima do espectro solar, eu desenhei obedecendo à lei de radiação de corpo negro de Planck, que é essa que está nessa expressão aqui. Não precisa se assustar com isso agora, é só uma modelagem física em cima do espectro solar. Então, quando a gente faz essa linha vermelha aqui, para ajustar essa linha corretamente e chegar na mesma potência por área do espectro solar, eu tive que colocar uma temperatura de 5.775 Kelvin. Então é por isso que a gente sabe a temperatura do Sol, pela modelagem do espectro de corpo negro. E aí, fazendo a integração, né, somando para todos os comprimentos de onda, a gente chega no valor de aproximadamente 1.360 watts por metro quadrado. Aqui tem um gráfico só para mostrar como esse espectro de corpo negro muda de acordo com a temperatura. Então aqui, conforme a temperatura vai mudando, o espectro vai mudando. Então por isso que a gente entende como o Sol irradia energia, através de um processo de corpo negro. Muito bem, então agora eu vou começar a tratar aqui de uma modelagem física para a gente entender e tentar chegar naquele número de 1.360 watts por metro quadrado, né? Por que chega essa radiação até a gente, né? E por que essa energia específica? E aí, entendendo o quanto chega de energia para a gente pode, por exemplo, entender o quanto chega de energia em outros planetas. Mas para que saber isso? Ué, se a gente está falando de dispositivos fotovoltaicos, a gente pode querer desenvolver dispositivos para funcionar em Marte. Por exemplo, quando o homem colonizar Marte, a gente já sabe qual é a melhor célula solar para operar lá.
Então, aqui em linhas gerais, né, a gente vai usar a lei de Stefan-Boltzmann, que ela diz que a densidade de potência de um corpo negro, né, esse ρ aqui é a densidade de potência de emissão, ela é proporcional à temperatura do corpo elevado à quarta potência. Então, vamos lá. Acompanhem comigo essa conta. Ó. Então, aqui eu tenho o Sol, que está irradiando energia para todos os lados. Tá? A área de emissão é a área, né, externa da superfície do Sol, que é 4π raio do Sol ao quadrado. Muito bem. A potência de energia que sai do Sol, na verdade a irradiância que é dada pela... Desculpa, a potência mesmo, que vai ser em watts, ela vai ser a irradiância, que é esse ρ, irradiância watts por metro quadrado, multiplicado pela área de emissão do Sol. Como eu falei para vocês, pela lei de Stefan-Boltzmann, esse ρ, né, a irradiância solar, ela vai ser proporcional, e a constante de proporcionalidade é esse sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, multiplicado pela temperatura do Sol à quarta. Então, aqui, ó, a área 4πr ao quadrado e a irradiância solar, de acordo com a lei de Stefan-Boltzmann, sigma t à quarta. E aí, usando os valores dessas constantes, né, do π, do sigma e a temperatura estimada para o Sol e o raio do Sol, que estão aí os dados na tela, a gente chega numa potência de 3,84 vezes 10 a 26 watts. Ou seja, isso aqui é a quantidade de energia por unidade de tempo que está saindo do Sol. Tá? Muito bem, então vamos agora para o segundo passo. Eu sabendo quanto de energia sai do Sol, eu posso calcular o quanto de energia chega na Terra. Lembrando aqui do modelo, né, que a Terra está circulando, né, em torno do Sol, orbitando em torno do Sol, a partir de uma órbita praticamente circular, a gente vai usar aqui o raio médio da órbita, que é uma unidade astronômica, né? Daqui a pouco eu vou falar o quanto isso vale, lá de 150 milhões de quilômetros, para saber o quanto de densidade de energia chega até nós. Então, a densidade de energia é a densidade de potência, desculpa, é a potência dividido pela área. Que área? A área distribuída aqui, né, numa esfera, porque a energia vai sair do Sol e vai se expandir. E a gente espera que a densidade de potência se mantenha nessa frente de onda. Né? Então, o que a gente faz para calcular a quantidade de energia, a de potência, a densidade que saiu do Sol e chegou até nós? A gente calcula qual é a densidade de potência na casca de uma esfera com raio igual a D. Ok? Então, é isso que está aqui escrito. Então, quando a gente usa a distância do Sol até a Terra, que é uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros, já convertendo em metros, obviamente, para usar no SI, e a potência obtida no slide anterior, a gente chega justamente naquele valor que a gente falou anteriormente. 1.360, aproximadamente, né, watts por metro quadrado. Olha que legal. Então, a gente entende por que daquele valor, né, por uma modelagem física super simples. Bom, e agora a gente pode estimar, por exemplo, a temperatura da Terra, também com essa mesma física. Né? Então, a temperatura média da Terra vai se dar por um processo de equilíbrio entre emissão e absorção. Então, bom, a gente acabou de discutir que chegam na Terra 1.375 watts por metro quadrado. Qual é a parcela que a Terra absorve? Né? Então, está aqui. Ó, a modelagem que a gente vai fazer é que os raios solares chegam quase paralelos na Terra, e dada a grande distância que tem entre eles, isso é praticamente verdade, com a densidade de 1.365 watts por metro quadrado. A Terra vai ser atingida, obviamente, num hemisfério só. Né? Bom, fazendo a conta do fluxo, né, de energia que chega, a gente consegue demonstrar, eu desafio vocês, né, acho importante fazer essa conta, para quem já sabe fazer quem já sabe um pouco de cálculo integral, mostrar que o fluxo, na verdade, que atinge todo esse hemisfério é similar, ou exatamente igual, na verdade, ao fluxo que atingiria uma seção reta aqui da Terra. Então, a área de absorção da Terra fica, na verdade, sendo a área de seção reta, πr ao quadrado, ou seja, o círculo aqui da metade da Terra, e não a área da metade da esfera. Tá? Isso por quê? Porque vão ter partes da esfera, imagine uma esfera aqui, né? E aqui está o raio solar.
vão ter parte da esfera que vão receber a radiação de forma normal, perpendicular. Mas vai ter uma parcela da esfera que vai estar absorvendo radiação numa área, né, com um certo ângulo, e isso faz com que a energia absorvida seja menor. Então, levando em conta esses fatores aí trigonométricos, né, a gente mostra que a área de absorção, na verdade, é a área do círculo. Muito bem, então a absorção vai ser dada, né, pela densidade de energia que chega vezes a área. Então, essa é a potência absorvida. Então, aqui está o ρT, que a gente já sabe qual é o valor, πr ao quadrado. Agora, a emissão, então tem o processo de emissão. A Terra vai absorver a energia, vai esquentar, e por estar quente, né, ter uma certa temperatura, ela vai emitir radiação também, o mesmo processo que a gente discutiu para o Sol. É claro que a Terra está numa temperatura mais baixa, vai emitir menos energia do que chega nela. Desculpa, vai ter um espectro diferente. A potência é igual, isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, a emissão vai ser dada, a potência de emissão vai ser a área de emissão multiplicado pela densidade de energia de emissão, que nós discutimos no slide anterior, que é dado pela lei de Stefan-Boltzmann. E qual é a área de emissão? Agora, a gente tem que considerar a área da Terra toda, porque toda a superfície da Terra vai estar emitindo, né? Então, a área de emissão é 4πr ao quadrado. Bom, então está aqui. E aí, fazendo o balanço, né, o equilíbrio, a gente vai chegar na condição de que a potência absorvida é igual à potência emitida. Isso aqui é uma lei de equilíbrio. Então, substituindo lá, né, aquelas expressões, essa e essa, a gente vai fazer, obviamente, aqui umas simplificações aqui, e aí vocês podem fazer a conta, né? A gente chega numa temperatura de 278,5 Kelvin. Olha que interessante, o que dá 5,5 graus Celsius. Essa seria a temperatura média da Terra, caso a gente não tivesse atmosfera. Estou considerando a Terra uma esfera, né, rígida, que absorve radiação e emite radiação como um corpo negro. Tá? Então, olha que interessante, 5,5 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura média da Terra está em torno de 20 a 25 graus Celsius. Então, primeiro que é um valor muito bom, né? É um valor muito bem aproximado para o nosso valor, se a gente levar em consideração esse modelo físico bem simples. O segundo fator é que, obviamente, a Terra tem uma atmosfera, né? E por ter uma atmosfera, a gente sabe que acontece o efeito estufa. Então, como eu tinha falado no slide, na aula anterior, o efeito estufa é extremamente importante para a vida na Terra, porque o fato de ter os gases esquentar um pouco mais faz com que a temperatura média fique mais alta. Como a gente discutiu também na aula anterior, o problema do aquecimento global não é o efeito estufa, mas a intensificação do efeito estufa. Bom, e com isso nós terminamos aqui essa modelagem física para descobrir a temperatura da Terra e entender a dinâmica do espectro solar, né, e qual o espectro que chega aqui na Terra. Muito bem, dando continuidade aqui, eu tenho na tela aqui, de novo, né, o espectro solar em vermelho, agora num intervalo de comprimentos de onda menor. E aqui eu fiz uma conta para mostrar para vocês, em verde, eu tenho o número de fótons. Bom, para quem ainda não estudou a mecânica quântica, né, a gente entende a radiação composto por um conjunto de partículas, ou de pacotes de energia, que são os fótons. Então, o número de fótons vai ser a quantidade de energia total, né, dividido pela energia de cada fóton. E aí, então, eu sei quantos fótons tem para cada comprimento de onda. E aí, a energia de um fóton é conhecida, essa relação, depois que Einstein demonstrou ela para a gente. A energia de um fóton é dada por H é a constante de Planck, vezes a frequência do fóton, e a frequência é c sobre lambda. Então, a energia de um fóton é hc sobre lambda. E aqui eu tenho, então, a radiância solar, que é potência por unidade de área por unidade de comprimento de onda. Então, quando eu faço essa razão que está aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o número de fótons por unidade de tempo, por unidade de área, por comprimento de onda, que é justamente o que eu tenho aqui, ó, photon flux, né? Aqui está em mol, que é aquela quantidade de 6 vezes 10 a 23, né? Então, é a curva em verde. Então, olha que interessante. Em vermelho eu tenho o espectro solar, é radiância, em watts por metro quadrado por nanômetro. E em verde
eu tenho a quantidade, o fluxo de fótons que atravessa, que chega na Terra. Então a gente consegue perceber, né, que a irradiância solar tem um pico aqui em 450, mais ou menos, ou 500, próximo de 500, que é o verde, né? Enquanto o fluxo de fótons ele tende a ser um pouco mais homogêneo. Isso vai ter uma implicância bem grande para a área de células solares. Muito bem, então, passando essa primeira parte aí, né, do espectro solar, vamos entender a radiação que chega na Terra, né? Então, como a gente falou, né, existe a atmosfera da Terra que causa alguns efeitos. O primeiro deles, a gente vai discutir daqui a pouco, é absorver absorver a irradiação solar e fazer com que aqueles 1.360 watts por metro quadrado cheguem na superfície da Terra um pouco menos, né, com um valor um pouco menor. Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Adicionalmente, a atmosfera ela insere, né, um obstáculo, né? Não só os próprios gases, como, por exemplo, as nuvens que são formadas ali. Então, a luz do Sol sofre desvios na Terra, dando origem a duas componentes. A difusa, o que é a componente difusa? Vamos lá. A energia do Sol chegou, G0, parte foi absorvida, que a gente vai chamar de G, né? A gente vai discutir isso daqui a pouco. E parte dela, ó, nem chega aqui na superfície, e uma pequena parte, ó, ela é difusa, ela meio que reflete, né, nas nuvens e, obviamente, em poeira e qualquer coisa que exista na atmosfera. Isso vai dar origem à componente difusa da radiação solar. Tá? Eu tenho uma outra componente que é a componente direta, a energia que vai diretamente para uma superfície, como, por exemplo, do módulo fotovoltaico. Eu tenho uma terceira componente que é o albedo. O albedo são as reflexões que acontecem na superfície da Terra, seja na própria superfície, né, da Terra propriamente dita, como, por exemplo, em prédios, casas e construções que existam ali. Então, 3 componentes, ó, direta, difusa e albedo. A contribuição da radiação difusa ela gira em torno de 10%. É claro que depende das condições ambientais, né, de clima e tudo mais, mas a gente pode tomar como um número aqui médio 10% da irradiância total, o que diz para a gente que 90% é a parte direta. Mais uma vez, isso depende fortemente das condições climáticas no local. Bom, então a gente aqui vai começar a entender a terminologia técnica, né? Irradiância solar, gente. Irradiância, como eu venho falando já todos os slides, é potência por unidade de área. Watts por metro quadrado, tá? Então a gente tem a irradiância direta, que é aquela que incide diretamente. Irradiância difusa, aquela que é espalhada pela atmosfera. Então a soma dessas duas vai dar a irradiância global. Então gravem esse nome que é importante. G de global vai identificar os espectros globais. Tá? E a irradiância total é a soma da global com o albedo. Tá? Então, irradiância total por exemplo, deveria ser usada quando você vai para uma aplicação final do fotovoltaico naquela localidade. Tá? Como é muito difícil saber exatamente o albedo que vai acontecer em cada região, a parcela de albedo, é muito difícil falar de radiância total. A gente quase nunca fala de radiância total quando vai falar, por exemplo, em caracterização de células solares ou de módulos solares. A gente geralmente fala da global, que a gente vai usar uma média para a atmosfera e tudo mais. Só é importante mencionar, né, que uma fonte de estudo bem importante é o Atlas Brasileiro de Energia Solar, a segunda edição, que saiu em 2017, produzido e publicado pelo INPE, e está disponível gratuitamente no site deles. Eu também vou fazer upload dele na minha página de internet. Ok, gente, vamos para um segundo termo técnico, né, muito importante, que é a irradiação. Então, a gente falou de radiação, sem o I, que é o fenômeno geral. Radiação solar é a luz que chega e tal, então não tem uma unidade específica, a gente está falando do fenômeno radiação. Irradiância, potência por unidade de área. E agora estou falando de irradiação, que é energia por unidade de área.
tá? Então, aqui a unidade vai ser o watts, hora, ou kilowatt-hora, ou megawatt-hora, seja lá o que for, por área. E aí, bom, você pode falar da irradiação por dia, irradiação mensal, irradiação num ano, seja lá o que for. Então, ela é basicamente a soma da irradiância, né? Nas horas em que aquela irradiância atingiu uma superfície. Então, quando você tem um módulo fotovoltaico, você vai comprar um módulo fotovoltaico, você não sabe quantos quilowatt-hora ele vai gerar, em princípio. Você sabe a potência. Quilowatt-hora é a unidade de energia. Você sabe a potência que ele tem. Então, você vai no mercado, você vai comprar um painel, um módulo de 300 watts, 400 watts. Você nunca vai comprar um módulo de 300 watts hora. Por quê? Porque a quantidade de energia que ele vai gerar depende da irradiância que tem no local, da quantidade de horas que ele vai ficar funcionando e por aí vai. Então, o módulo vai ser caracterizado com potência, certo? E a energia final que ele gera como a irradiação, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de irradiância por tempo numa determinada localidade, tá? Então, aqui está a irradiância, gente, que é potência por unidade de área. Se eu quiser saber irradiação, eu tenho que fazer a soma de cada parcela, de cada retângulozinho, né, ao longo das horas do dia. Essa definição é a definição de integral. Então, eu vou fazer a integral, que é a mesma coisa da área debaixo dessa curva, para saber a irradiação. Então, um módulo que ficou exposto, ó, aqui nessa irradiância em azul, ó, quando eu faço a integral, eu calculo a área debaixo dessa curva, eu chego em 6.746 watt-hora por metro quadrado. Está lá. Então, isso é irradiação. Tá? Aqui eu tenho outro exemplo, que é a curva vermelha, que é a irradiância por unidade de tempo numa outra condição. Fazendo a integral debaixo dessa curva, ou a área, eu chego em 5.931 watt-hora por metro quadrado. Tá? Só para contextualizar, essa informação aqui eu tirei de um curso que eu fiz com o pessoal lá da Federal de Santa Catarina. Eles mediram essa irradiância, né, com equipamentos para medição de recurso solar. E aqui, então, em azul, a gente tem um dispositivo que estava horizontal, medindo horizontalmente a irradiância que chegava nele, e o outro estava inclinado a 27 graus, que é o que está aqui, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco, vai discutir que tem diferença se você coloca o seu módulo inclinado ou não, e a gente percebe que você gera mais energia numa condição ótima. Aqui eu não vou discutir o porquê da horizontal estar maior do que a inclinada, e isso não é uma regra da horizontal ser melhor do que a inclinada. Foi para aquela condição específica bem próximo do verão, mas isso é uma discussão para depois. Muito bem, então discutimos a irradiância e irradiação. Agora vamos falar um pouco do fator AM, que vem do inglês air mass, ou massa de ar em português. Tá? Então o fator AM ele foi definido para contabilizar as perdas de energia que tem no espectro, na energia solar à medida que vai atravessando a atmosfera. Então, aqui está o Sol no zênite, que é o ponto mais alto possível dele no céu naquele dia. Né? Então, o Sol no zênite atingiria esse ponto O com uma determinada potência, dada, né, obviamente, pela radiação que chega, mas tem os efeitos da atmosfera por atravessar esse segmento aqui de atmosfera ZO. Né? Em contrapartida, se você tem o Sol, por exemplo, em outra estação do ano, ou se a gente está falando de outra latitude que não recebe o Sol no zênite, por exemplo, para uma latitude, ele vai estar inclinado em relação a outra latitude por conta, né, da curvatura da Terra. Então, o Sol no zênite, numa determinada latitude, ele vai atravessar uma camada de atmosfera um pouco maior. Olha aqui, ó, né? Então, vamos aqui em linhas gerais, grosseiramente falando. No Equador, né, o Equador que recebe o Sol diretamente, ele vai receber
o Sol com uma potência maior. Por quê? Porque a luz do Sol vai ter atravessado uma camada de atmosfera menor, vai ter menos absorção e espalhamento. Já, por exemplo, latitudes maiores que 0 grau, que é o Equador, vai receber o Sol inclinado e atravessando esse segmento de reta SO. Então, o fator AM é justamente a razão entre esses dois segmentos, SO sobre ZO. E aí, fazendo a trigonometria aqui, né, para esse triângulo, a gente chega em 1 sobre o cosseno da latitude. Então, o fator AM, grosseiramente falando, é aproximadamente a secante da latitude. Então, aqui eu coloquei nesse gráfico, né, aqui como varia o fator AM como função da latitude, de 0 a 90 graus. Obviamente, 0 é o Equador. Então, aqui tem um mapinha, né, para mostrar. 0 é o Equador. Né? E a latitude cresce para cima ou para baixo. Né? E aí é simétrico em relação ao Equador. Tá? Então, o fator AM no Equador seria 1. O fator AM, por exemplo, aqui próximo ao Rio de Janeiro, uma latitude aproximada de 20 graus, seria aqui 1,1, bem perto de 1, na verdade. O fator AM para uma latitude próxima de 50 graus, que é mais ou menos ali os Estados Unidos, a fronteira com o Canadá, ele tem ali mais ou menos o que? O fator 1,5. Tá? E assim sucessivamente, de acordo com essa curva que está aqui. Bom, mas essa é uma equação aproximada, que não leva em conta, por exemplo, a curvatura da Terra, a imperfeição da curvatura da Terra, o fato de ser um esferoide oblato e não uma esfera perfeita, e outros fatores. Né? Para fazer a correção, existe aqui, depois quem tiver interesse, dá uma olhada nesse artigo, essa referência número 1, que mostra aqui uma correção do fator AM, não só como 1 cosseno θ, mas tem uma correçãozinha bem pequena, tá? Bem aproximadamente a gente consegue descrever com uma secante de θ, ou da latitude, desculpa. Nessa segunda referência aqui, ó, que vocês podem procurar também, mostra como a irradiância total na Terra muda com o fator AM. Tá? Então tá aqui. Aqui tem uma figura até melhor, né, mais bonitinha, para mostrar aquela questão do fator AM. Né? AM0, massa de ar igual a zero, não atravessou nenhuma massa de ar, é o espectro que a gente fala fora da Terra, antes de passar pela atmosfera. Depois, AM 1.0 é passando por uma camada atmosférica. E aí eu vou ter AM 1.5 com o Sol mais inclinado, AM2 com o Sol mais inclinado ainda, e assim sucessivamente. Muito bem, finalizando já aqui, gente, tem poucos slides para finalizar. Então, como eu falei, a AM0 é o espectro extraterrestre, fora da atmosfera, mas ainda nas imediações da Terra. Pela conta que a gente fez, são 1.360 watts por metro quadrado, ou 1,36 kW por metro quadrado. E, obviamente, aquele espectro que a gente já mostrou, e esse é o espectro observado por quem está fora da Terra, como, por exemplo, os satélites, a Estação Espacial Internacional, que vai receber, então, essa irradiância solar. Quando a gente vem para a Terra, obviamente, a luz passa por uma camada de gases, e aí é muito comum a gente ver a caracterização dos módulos, na verdade é uma coisa padrão, tá? Os módulos serem caracterizados no espectro AM 1.5G. O que significa isso? Que o fator AM é 1.5, correspondente àquela latitude aproximada de 50 graus, e vocês já perceberam que isso não representa bem o espectro do Sol aqui no Brasil, né? Que tem latitudes de 0 até 20, até quase 30, né? Então, AM 1.5G, e esse G é de global, que a gente tinha discutido antes. Então, esse espectro em vermelho é o AM 1.5G, a gente vê, então, uma redução aqui por espalhamentos e absorções, e aqui essas bandas que são bruscamente absorvidas têm a ver com os gases que estão na atmosfera da Terra. Vapor d'água, oxigênio, ozônio, gás carbônico, que fazem essa depressão aqui praticamente nessas bandas. Tá? Então, somando, ou seja, fazendo a integral debaixo da curva vermelha, a área dá 1.000 watts por metro quadrado. E aí, na aplicação final, a gente está falando de global, então, módulos que estão lá no telhado das residências, que a gente chama de aplicação plana,
eles recebem toda essa irradiância, né? Tanto a direta quanto a difusa. Então, esse é o espectro certo para caracterizar esses módulos. E por fim aqui, né, eu estou trazendo o espectro AM 1.5D, e esse D é de direto, para se referir àquelas aplicações fotovoltaicas que só aproveitam a parte direta da radiação solar. Tá? Então, esse gráfico em verde, como a gente falou, corresponde a aproximadamente 90% da radiação total, é a radiação direta, a radiância, desculpa, direta. Isso vai dar 0,9 kW por metro quadrado. E qual é o tipo de aplicação que a gente está falando? Por exemplo, nos módulos fotovoltaicos que acompanham o movimento do Sol ao longo do dia. Existem aplicações onde você coloca um motor, dá para ver aqui, né, que faz com que esses módulos, ou esse conjunto de módulos, gire ao longo desse eixo, ao longo do dia. Isso faz com que você acompanhe o Sol e esteja recebendo sempre a maior parcela de radiação que ele pode te oferecer, que é a radiação direta, né? E aí, depois a gente vai discutir especificamente, esses módulos, geralmente, eles têm nele uma lente na frente, né, para poder fazer a captação de uma área maior de luz numa célula que pode ser menor, para economizar, então, material e, obviamente, custo, né? Então, nesse tipo de aplicação, a gente tem que considerar o espectro AM 1.5D. Bom, e é isso que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a parte 2 da aula 3, onde a gente vai discutir a geometria solar. Espero vocês lá.